Vamos começar hoje Geometria Analítica. Sou o professor Roberto da Rocha Miranda e iremos trabalhar cônicas, né? As interpretações de uma equação de segundo grau. Então vamos lá. As interpretações do segundo grau, né? Temos uma equação de segundo grau nas incógnitas x e y. Então você tem uma equação nesse tipo aqui, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Pode representar vários tipos de curvas, né? Como a circunferência, a reunião de duas retas, elipse, hipérbole, parábola, ponto ou conjunto vazio. Para uma equação representar uma circunferência, se forem obedecidas três condições. Como a gente viu anteriormente, circunferência, a gente entendeu que o A e o B tem que ser iguais, né? Dentro dessa equação aqui, o A e o B tem que ser iguais. O C tem que ser zero, né? Se você for examinar aqui, o C tem que ser zero, então esse termo xy não aparece. E D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF tem que ser maior que zero. Então, isso satisfaz uma equação de segundo grau, que é uma circunferência. Agora, caso isso não aconteça, né, uma equação em xy do segundo grau representa uma reunião de duas retas se e somente se o primeiro membro for fatorável num produto de dois polinômios de primeiro grau, com coeficientes reais. Veja, A1 vezes x, B1 vezes y, mais C1. Seria uma equação de primeiro grau, vezes outra de primeiro grau, igual a zero. Então, consequentemente, né, por termos de equivalência, esse sistema, né, temos o quê? Que essas duas equações, ou essa primeira é zero, ou essa segunda é igual a zero, né? E aí temos duas retas, né? Retas de primeiro, lógico, uma função de primeiro grau. E uma interpretação da equação de segundo grau nas incógnitas x e y, quando você tem essa conformidade, né, pode representar uma cônica, né? O que seria a cônica? Uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. Mas não vimos ainda como fazer um reconhecimento dessa cônica nos casos onde o C é diferente de zero. Então, consideremos uma equação na forma acima, e que não representa nem circunferência nem reunião de duas retas. Então, vejamos o seguinte. Aqui, a gente chama esses termos de alfa, beta e epsilon. Então, você tem o quê? Você tem esses coeficientes A, B, C, D e E, né? Veja que o determinante desses coeficientes aqui, ó, 2A, né? CD, C, 2BE, DE, 2F. Então, se o determinante dessa matriz aqui, né, a gente percebe o quê? Que em todos os casos tem que ser diferente de zero. E o B, né, que é 4AB menos C ao quadrado, ele pode ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero, né? E sendo igual a zero, vai representar uma parábola. Sendo menor do que zero, vai ser uma hipérbole. E sendo maior do que zero, essa equação representa uma elipse, né, ou um ponto. Mas aí a gente tem outro determinante que faz com que a gente explicite que é uma cônica de uma elipse, que é exatamente a multiplicação do alfa com o epsilon. Se você calcular esse determinante, multiplicar pelo epsilon, que é A mais B, essa multiplicação tem que ser menor do que zero, né? Essa equação sendo menor do que zero vai representar exatamente uma elipse, onde o beta é maior que zero e o alfa é diferente de zero. Então, vai representar uma elipse. E quando esse caso aqui, né, em específico, não é menor, né, é maior, certo? Eu errei aqui. Então, o alfa, quando for diferente de zero, o beta for maior que zero, e quando esse alfa vezes epsilon der maior do que zero, essa equação representa um conjunto vazio. Assim, por exemplo, uma equação desse tipo aqui, x ao quadrado
mais 3y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 9 igual a zero. Representa um conjunto vazio, pois o quê? Pois se eu calcular o determinante, né, você tem que examinar o quê? O A é 1, o B é 3, o C é menos 2, o D é menos 6 e o E é 9. E aí você substitui lá nas fórmulas, né? A gente viu. Então o alfa deu 120, o beta deu 8 e o epsilon deu 4. Então você percebe que satisfaz essas condições aqui. E aí isso significa que nenhum ponto ponto tem coordenadas que verificam a equação dada. Então quer dizer, se eu pegar um ponto x, y, nenhum ponto satisfaz essa equação aqui, que dê zero. Então, esse conjunto a gente chama de conjunto vazio, certo? Bem simples. Claro, né, que isso aqui tem uma interpretação, tem uma lógica, tem uma demonstração para chegar a esses cálculos, né? E, finalmente, a gente tem uma equação de segundo grau em xy, né, que representa um ponto, se for redutível, na forma que k1 vezes x menos x0 elevado ao quadrado, mais k2 vezes y menos y0 elevado ao quadrado igual a zero, onde o k1 e o k2 é maior que zero, pois só o ponto x0, y0 verifica a equação. Vamos dar aqui um exemplo, né? Uma equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Então, o único ponto que verifica essa equação aqui vai ser o ponto 0, 0, que aí satisfaz realmente a condição, porque aqui 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado vai dar zero. E a equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a zero. Representa um ponto que, pelo ponto 1 e 2, se eu colocar aqui o 1, fica 1 menos 1 dá 0 ao quadrado. Se eu colocar o 2, 2 menos 2, 0, 0 ao quadrado, e 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado dá zero. Então, esse ponto é o único que satisfaz essa equação. E aí você tem, por fim, essa equação aqui, 2 vezes x menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes y mais 4 elevado ao quadrado. Então, esse ponto, esse aqui, no caso, vai dar... aqui, no caso, seria mais, né? Aqui, ó, também houve um erro, né? Aqui, eu vou até marcar aqui com caneta. É um mais, certo? Aí aqui ficaria negativo. Aqui mais, certo? Pronto. Aí você tem exatamente que esse ponto é 1 menos 1 dá zero, né? Aí aqui o 4 menos 4 dá zero também, aí vai zerar essa equação. Então esse ponto verifica essa equação aqui. Beleza? Tranquilo? E até mais. E assim, a gente percebe que uma equação de segundo grau ela pode se transformar em várias coisas, né? Como eu falei, um conjunto vazio, uma cônica, né? Que pode ser uma circunferência, uma elipse, uma parábola e uma hipérbole. E também pode se tornar também um conjunto de duas retas. Então, todas essas verificações vêm a partir desses cálculos, né? Claro que matemáticos estudaram bastante para chegar a essas fórmulas. Então, agradeço demais. Mais uma aula, videoaula para vocês, e de um assunto bem específico, que cai bastante na UES. Então, se você for examinar esse assunto em algum lugar, vai ser trabalhado um assunto de lugar geométrico, né? Então, você tem a equação de segundo grau, e aí você vai interpretar se ele é uma elipse, se é uma parábola, ou uma circunferência e tudo mais, certo? Então, você tem que ter essa percepção a partir dos coeficientes. E aí, logicamente, com essas fórmulas, você consegue classificar com exatidão se é uma circunferência, se é uma hipérbole, se é qualquer outro tipo de coisa. Um conjunto vazio ou um ponto. Ou uma reunião de retas, né? Então, é isso. Até mais e até a próxima. E curtam, compartilhem com os amigos e comentem qualquer dúvida em relação a esse assunto nos comentários do vídeo, tá bom? Obrigado pela oportunidade de dar mais uma aula para vocês e até a próxima.